Eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias nesta manhã no livro de Esther. E se você não sabe onde fica Esther, é lá pela página 738. E nós vamos falar sobre Purim. Agora, normalmente, quando nós nos aproximamos de Purim, que está no livro de Esther, eu costumo contar toda a história de Purim, mas hoje Deus me conduziu de um jeito diferente. E para aqueles que talvez não conheçam a história de Esther ou a história de Purim, o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. O único livro em toda a Bíblia. Na verdade, quando os sábios estavam organizando as escrituras, eles consideraram retirar o livro de Esther, porque o nome de Deus não aparece nele. Na verdade, Deus nem sequer é mencionado. Mas há uma razão para isso, e a razão é Esther Panim, o rosto oculto de Deus. E toda a história de Esther mostra que tudo parecia estar dando errado, tudo parecia dar errado. Cada vez que tentavam fazer alguma coisa, a situação ia de mal a pior. Mas a história revela que mesmo quando parecia que tudo estava dando errado, nos bastidores, Deus estava virando aquela história de cabeça para baixo. Agora, a razão pela qual somos ensinados a celebrar isso é porque não somos diferentes. Em certos momentos nós pensamos: Deus, cadê você? E Deus está dizendo: talvez você não me veja, talvez você não me sinta, ou não perceba a minha presença, mas porque você é meu filho, eu estou trabalhando nos bastidores e eu vou virar a sua história de cabeça para baixo. Agora, nós dissemos hoje de manhã, quando estávamos recebendo as ofertas, que precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Agora mesmo, o Irã, que é a Pérsia, o cenário da história de Esther, a história está se repetindo diante dos nossos olhos. O Ayatollah, podem passar o slide, o Ayatollah é Amã. O Ayatollah é Amã. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas até mesmo no nome do Ayatollah Ali Khamenei aparece o nome Amã. Agora o Amã já foi o Hitler, o Amã já foi o Hezbollah, o Amã já foi os Houthis. O Amã representa qualquer um que queira destruir o povo judeu. Essa é a história de Amã. No livro de Esther, onde o nome de Deus não aparece, Amã, que era um descendente de Amaleque, ele fez com que escrevessem um decreto que ninguém podia mudar, nem mesmo o rei podia mudar, que todos os judeus seriam destruídos. Agora, eu sei que eu uso esse exemplo muitas vezes, mas eu quero repetir para vocês que não importa o que parece no mundo natural, Deus é um Deus sobrenatural, e você precisa se apegar a isso. Você precisa se apegar a isso e dizer: sabe de uma coisa? Parece impossível, parece que o homem já não pode fazer nada para reverter isso, mas Deus está trabalhando nos bastidores. Olhe para Atis, 7 anos atrás, estávamos, Atis e eu e a Ana e a Keire sentados no consultório. O médico disse que Atis tinha mais 4 meses, talvez. Isso foi 7 anos atrás. Então, e como alguém disse hoje de manhã, foi a Ana que disse: vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E Deus não faz acepção de pessoas. A razão pela qual temos essa história é: o que você está enfrentando? Qual desafio você enfrenta? Sabe, o versículo pelo qual Atis, eu e a nossa família vivemos, nós realmente vivemos por isso. Depois de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Para nós, isso é uma linha de vida.
Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem, mas não para qualquer pessoa, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, precisamos estar na vontade de Deus para que todas as coisas cooperem para o bem. Muitas vezes oramos e dizemos: Deus me ajuda, e Deus responde: eu ajudaria, mas você não está na minha vontade, não está fazendo o que eu te mandei fazer. Então, por isso, eu realmente senti Deus falar comigo para que a mensagem de hoje seguisse um pouquinho diferente. Mas eu quero mostrar um vídeo. Alguns meses atrás, nós estávamos em Washington, D.C. e eu estava com o príncipe herdeiro do Irã. Acabamos nos encontrando lá com a Israel Ally Foundation, da qual eu faço parte do conselho. Nos encontramos e homenageamos o presidente Trump. Graças a Deus pelo presidente Trump. Não é? Graças a Deus mesmo. Bom, olha só, se me permitem, hoje eu ainda vou querer falar sobre a unção sobre as mulheres. Mas eu vou dizer uma coisa: graças a Deus nós temos um homem no Salão Oval da Casa Branca que tem a coragem de fazer o que é certo. Alguém me deu um amém bem alto. Sabe, se quer falar de coragem, amém. Nós estávamos fazendo um banquete para honrar o presidente Trump com a Israel Ally Foundation. E eu fui apresentado ao príncipe herdeiro do Irã. E nós acabamos fazendo amizade. Ontem mesmo eu recebi 2 mensagens de texto dele, mas eu quero mostrar esse vídeo para vocês porque a profecia bíblica está se acelerando e eu e você fazemos parte disso. Assistam a esse vídeo. Pai, nós te pedimos que remova o obstáculo que tem oprimido tanto o maravilhoso povo do Irã e que também tem oprimido o mundo. Pai, levanta este homem, faz um milagre, assim como o Senhor fez em nossa nação com o presidente Trump. Coloque este homem novamente em posição de liderança para abençoar o seu povo. Quando o Senhor o levantar e o colocar em autoridade, não abençoará apenas o Irã, abençoará o mundo inteiro. Pai, nós sabemos que este homem foi chamado pelo Senhor para ser uma voz para o Irã, para Israel, para a América e para o mundo. Abençoa-o. Nós pedimos isso em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Eu dei uma profecia para ele. Nós fomos jantar depois naquela noite e eu dei uma profecia para ele. E nada disso ainda estava acontecendo. E a mulher que estava junto é uma grande amiga nossa. Ela é membro do Knesset, o parlamento de Israel. Então aqui está quem eu acredito que será o futuro líder do Irã. Aqui uma das líderes de Israel e aqui um cara do Texas, e todos em concordância de que o mundo vai mudar. E eu dei uma profecia a ele, e nessa profecia eu disse: em pouco tempo vão estar gritando o seu nome nas ruas do Irã. E nós não fazíamos ideia de quão rápido isso iria acontecer. Então, eu quero que você entenda que não apenas Deus está se movendo, mas hoje eu quero falar com você sobre a sua parte naquilo que Deus está fazendo no mundo. Então leia comigo no livro de Esther, começando no capítulo 4, versículo 5. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei que este lidera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai. Agora, deixa eu voltar um pouco. Esther era uma jovem judia que se tornou rainha, e se você ainda não conhece a história do livro de Esther, você precisa ler, porque, como eu disse, tudo aqui parece que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Na verdade, o que foi intentado para o mal, Deus estava usando para o bem. E sabe, mais uma vez eu vou usar a Tiz como exemplo. Vocês sabem que a Tiz está se tratando, toda semana ela precisa ir lá e fazer o tratamento. E esse é o cenário ideal para a gente? Não, mas nós não sabemos tudo que Deus está fazendo nos bastidores. E eu não sei se você ouviu o que o médico da Tiz disse.
Odiamos dizer isso, mas a gente ama quando a Tis vem aqui, porque ela está sempre de bom humor e sempre faz todo mundo se sentir melhor. Outro dia ela entrou e uma das enfermeiras veio até ela e disse: "Você pode orar pelos meus filhos? Pode orar pelo meu casamento?" A Tis e a Katie estão lá trabalhando com a comunidade judaica. Eu escolheria isso, eu diria: "Deus, leva a minha esposa para longe. Leva para Los Angeles com a minha filha. Vai ser ótimo." Claro que não, eu diria: "Não, sinto muito, o mundo que se vire. Mas o que o diabo intenta para o mal, Deus está usando para o bem." Então, você precisa manter a fé, não é? Você precisa manter a fé. Bom, mas as coisas não estão do jeito que eu queria, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Vamos lá, eu preciso que alguém diga amém. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos, certo? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, Esther é a rainha, a rainha anterior foi morta pelo rei. Esther se torna rainha, e isso não é algo bom, pelo contrário. E nós vamos falar sobre isso. Então, Mardoqueu, a Esther descobre que Mardoqueu, é aí que estamos no texto. Mardoqueu rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e cinza. Ele não come e está em uma condição miserável. Então Esther envia Hataque, o seu assistente, para descobrir o porquê. E o que nós vamos ler agora é que Mardoqueu descobriu que Amã convenceu o rei a matar todos os judeus. Esse é o espírito de Amã, é o espírito de Amaleque, e é aqui que nós estamos agora. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mardoqueu, para saber que era aquilo e o seu motivo, porque Mardoqueu vestia pano de saco e cinzas. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mardoqueu à porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, e a quantia de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter como rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Agora olha para mim um instante. Mardoqueu, diz Esther, você só precisa entrar na presença do rei e mostrar para ele o quanto isso é errado. Mas você vai entender por que não foi uma boa ideia Esther fazer isso. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu. Em outras palavras, diz isso para Mardoqueu: escuta, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não assinou uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Prestem atenção, o Mardoqueu diz, é só entrar. E Esther diz, espera, você não entende. Não dá para chegar entrando sem que o rei te chame. Existe uma lei, se você entrar sem ser chamado, a menos que ele estenda o cetro para você, está na lei, você tem que morrer. Seja homem ou mulher, seja servo ou rainha, você tem que morrer. Vocês estão entendendo? Essa é a lei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Agora escuta essa parte. Então disse Esther que respondessem a Mardoqueu:
vai ajunta os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mardoqueu, e tudo fez segundo Ester lhe ordenou. Agora, primeiro eu quero que vocês percebam que Mardoqueu diz, vai lá e entra, só chega entrando. Isso precisa ser feito. E Ester responde, não, antes de fazer isso, antes de entrar fisicamente, vamos preparar a atmosfera espiritualmente. Então vamos observar, e como eu disse, normalmente esse é o momento em que eu ensino toda a história de Purim, e é algo incrível. O lançamento de sortes é uma história incrível. Mas eu quero falar sobre a mensagem oculta que está na história de Purim e no nome de Ester. Agora, uma das coisas que devemos fazer é ensinar nossos filhos, treinar nossos filhos. A sabedoria antiga tem formas de ensinar as crianças. Durante o Hanukkah, você dá para a criança é como um peão, um dreidel, e o peão gira, e você ensina seu filho a girar aquele peão. E no dreidel, eu tinha pena que eu esqueci de trazer. Então no dreidel tem 4 letras hebraicas, Nun, Gimel, Rei e Shin. Agora, Nun, Gimel, Rei e Shin formam um acrônimo. Deus fez um grande milagre. É o que essas letras representam. Então você ensina seu filho a girar o dreidel, e quando ele vê as letras, fica curioso. E ele pergunta, o que isso significa? Significa que no Hanukkah, nós só tínhamos uma botija de óleo, mas apresentamos isso ao Senhor, e Deus fez durar não 7 dias, mas aquela botija durou 8 dias, porque Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que podemos pedir ou pensar. E claro, 7 é o número da perfeição e 8 é o número de um novo começo. Então o que você ensina para os seus filhos é que quando Deus faz um milagre, Ele faz infinitamente muito mais do que você pode pedir ou pensar. E Ele nos dá um novo começo. Esse é o nome deste ministério, um novo começo. Ok, então você gira o peão, mas durante o Purim, e eu até comprei um na Amazon e esqueci. Quando você lê, você é instruído a ler todo o livro de Ester, e toda vez que o nome de Amã aparece, as crianças devem bater os pés e gritar. E eles têm se chama Grager, e eles giram que nem uma matraca para abafar o nome de Amã. E isso é porque Deus disse, eu vou eliminar o nome de Amã da terra, certo? Eu vou eliminar o inimigo da terra, o Ayatollah e Amã já eram. Amém? Então, o eixo de onde o dreidel gira de cima significa que Deus faz o milagre. Mas a matraca que abafa, eliminando Amã do mundo, ela é girada por baixo. Isso é simbólico. De cima, Deus está fazendo o milagre. Mas de baixo, Deus precisa que você faça o milagre. Você entendeu? Vocês entendem isso? Entendem isso? Isso é uma lição. Eu amo isso, eu amo isso. Às vezes, Deus simplesmente faz o milagre. Mas às vezes, Deus precisa de nós para fazer o milagre, certo? Deus poderia alimentar todos esses sobreviventes do Holocausto em Israel. Poderia abrir as janelas do céu e derramar provisão. Mas às vezes Ele quer que nós sejamos o canal desse milagre. Deus poderia simplesmente estalar os dedos e a doença da Ti sumiria para sempre. Mas Ele está usando médicos. A TIS virou um caso de referência, um exemplo, uma inspiração no tratamento de câncer de ovário. Está mudando a vida de mulheres.
Vocês acham que eu escolheria isso para a vida dela? Não, não. Se Deus me dissesse, escuta, eu vou permitir que a sua família passe por isso porque eu nunca permito que você enfrente o que não pode suportar. Então, às vezes, a gente só pensa, eu desisto, eu vou desistir. Não, você não pode desistir. Deus sabe o que você suporta. Depois de tudo, permaneça firme. E se Deus chegasse para mim e dissesse, escuta, eu vou permitir que a Tis, que ela seja uma das primeiras a passar por isso. Muitas outras não suportam. Os primeiros 2 meses de dor terrível, doença terrível. E o médico dela disse, eu não achei que você aguentaria. E a Tis disse, e que outra escolha eu tenho? Eu vou desistir e morrer? Eu tenho uma família e o marido mais bonito do mundo. Eu sou tão sortuda. Mas e então vocês vão desistir? Ou vão girar o peão e deixar Deus te usar para derrotar Amã na sua vida e no resto do mundo? Não é isso, certo? É por isso que eu amo quando eu leio lá no livro de Atos, ao verem a ousadia, souberam que estiveram com Jesus. Não foi porque estavam com uma Bíblia de 20 quilos ou com uma cruz enorme no pescoço ou algo assim. Não, foi ao verem a ousadia. Eles viram que estavam com Jesus. Não existe essa coisa de cristão frouxo. Nós somos um exército, usando a armadura de Deus, não uma saia de balé. Eu te amo, Senhor. Estamos com a armadura de Deus. Certo? Diga em voz alta, eu nunca vou desistir. Nunca desistir. Desistir é o fim da linha. Mas saiba que Deus quer te usar. O Rabino Kessler e sua esposa, que são estudiosos brilhantes de Israel, me ligaram e disseram, Pastor Larry, a gente só queria conversar com você. Sabe, você é uma grande inspiração para nós. O que você está fazendo agora? E eu disse, bom, eu estou preparando a minha mensagem de Purim. E a Viva Kessler, que é uma professora brilhante, disse que tinha acabado de ensinar sobre as características de Esther. E eu disse, pronto. Confirmação. Então vamos falar da história por trás da história. Vamos falar da pessoa mais poderosa dessa história, Esther. Agora, o nome Esther em hebraico significa escondida. E eu acho isso apropriado porque muitas vezes, no mundo da igreja, a igreja tenta esconder as mulheres. E eu contei para vocês que estávamos numa rádio batista, nada contra os batistas, eles também podem ser salvos. Mas nós, tô brincando. É brincadeira, não me escrevam, ou me liguem, ou venham na minha casa. Estávamos numa rádio aqui e o pessoal adorava a gente, mas tiraram a gente do ar porque descobriram que permitimos que mulheres ensinem. E, sabe, o pastor vinha fazendo várias declarações de que mulheres não podem ensinar os homens e com as escrituras sem contexto. Então, olha só o que ele disse. Ele disse, mulheres não podem ser professoras pelo mesmo motivo que homens não podem engravidar. E eu fiquei, eu nem sei como responder isso. Não tem resposta para isso. Então o nome Esther é o nome escondido. E eu realmente creio que Deus vai nesta última geração, antes da vinda do Messias, Deus vai tirar as mulheres de trás das cortinas e trazer uma unção que vai transformar o mundo, assim como ele fez com Esther. Um dos ensinamentos é que Esther, por estar escondida, era uma mulher que era invisível para a maioria por causa do gênero. Bom, é só uma mulher. Agora pensa nisso. Pensa no que está acontecendo no Irã. Olha, no Irã sempre teve gente de bem. A garota que se converteu comigo era do Irã. E a família dela também. Pessoas maravilhosas.
Antes, o povo do Irã, antes do Ayatollah, resgatavam judeus. Mas de todas as pessoas no Irã, e todos vão se beneficiar, quem vai se beneficiar mais agora do que qualquer outro no Irã? As mulheres. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Eu cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.